Vamos fazer uma pausa no andamento da matéria e vamos ter umas aulas para discutir integral de linha de campos vetoriais, cálculo de trabalho, teorema de Green e a teoria de campos conservativos. Começar com a recordação sobre trabalho e teoria de campos conservativos. Como que se calcula a integral de linha do tipo trabalho, campo vetorial? Estará presente em todos os exercícios. Sempre recordando estes fatos conceituais sobre campos conservativos. São três coisas que são equivalentes e uma quarta coisa que não é exatamente equivalente, que tem um detalhe. Coisas equivalentes: o campo vetorial ser gradiente de uma certa função, a função será chamada de função potencial. A integral de linha do campo vetorial ser dada pela diferença da função potencial nos extremos da curva, não depende da curva, só dos extremos, e é a potencial no final menos a potencial no inicial, diferença de potencial. E a terceira condição, que é a integral de linha do campo sobre curvas fechadas, por isso que eu indiquei com este círculo aqui em volta do símbolo de integral, integral do campo sobre qualquer curva fechada do seu domínio ser zero. Essas três coisas são equivalentes. Qualquer uma delas valendo vale as outras duas e elas implicam que o rotacional do campo é zero. Tem uma hipótese técnica, que o campo tem que ser de classe C1, a função potencial φ tem que ser de classe C2. Isso vai ocorrer porque, se você olhar o cálculo que nós já fizemos, vai aparecer derivada mista de ordem 2 se cancelando, e pelo teorema de Schwarz, você tem que ter classe C2 na função φ ou C1 no campo F. E a volta, ROT nulo, nem sempre implica conservativo. Nós temos um contra-exemplo que aparecerá nos exercícios várias vezes, o dθ, aquele campo especial, que ele tem ROT nulo, mas a integral dele sobre circunferência dá 2π, ou menos 2π, dependendo do sentido do percurso. Portanto, o ROT pode ser zero sem ser conservativo. Mas se o domínio é simplesmente conexo, então duas coisas juntas, domínio simplesmente conexo, que significa não ter buraco, significa que toda curva fechada pode ser contraída a um ponto, que também significa que o interior da curva fechada está dentro do domínio. Isso garante ROT nulo mais domínio que o campo seja conservativo. Tudo que está em branco aqui vale no R2 e no R3. Tanto faz. O que está em amarelo, eu só justifiquei até agora, e foi uma coisa que eu usei o teorema de Green, portanto, o amarelo para nós está valendo só no R2. Na verdade, vale no R3 também. Mas aí a justificativa é com o teorema de Stokes, que nós não abordamos ainda, será parte do que nós vamos fazer no final da disciplina. Então, nós vamos ter que estender o que é simplesmente conexo para o R3, discutir esse conceito, e daí vai ter uma volta. ROT nulo mais domínio simplesmente conexo vai implicar conservativo no R3 com o teorema de Stokes. Isso é matéria lá no final do curso. Então isso a gente tem em mãos. Fazer alguns exercícios de cálculo de integrais de linha do tipo campo vetorial. Em alguns casos a gente vai poder usar essa teoria, em outros não, e a gente vai ficar jogando com esses exemplos. Então eu vou começar com o seguinte exemplo, que é um exemplo bem simples e que a parametrização da curva é fácil. Em seguida eu vou fazer introduzindo um complicador na parametrização da curva, que são coisas que a gente tem que dominar bastante bem. Então, meu primeiro exemplo é calcular a seguinte integral de linha. X dx sobre gama mais y mais x dy mais z dz, em que gama é a intersecção de z igual a x vezes y, x2 mais y2 igual a 1, e o sentido é horário. Eu vou ler a frase como está no enunciado do exercício para vocês ouvirem bem e entenderem como que isso vem nos enunciados, o que vocês encontrarão nos textos, nos livros. Então a curva é a intersecção dessas duas superfícies, orientada de modo que sua projeção
no plano XY seja percorrida no sentido horário. Então, a curva está no espaço. Uma curva no espaço, fica esquisito falar em sentido horário e anti-horário. Se você pensar numa curva que fica se torcendo no espaço, o que é sentido horário e anti-horário? Não é óbvio. Mas é da projeção no plano XY que eu quero que seja no horário. Para ter noção de horário, eu preciso estar no plano. Eu olho para o plano, um plano, olho os dois eixos, o horário vai do eixo Y para o eixo X, no primeiro quadrante, e o anti-horário no primeiro quadrante vai do X para o Y, como é usual na trigonometria. Mas para falar em horário e anti-horário, isso está no plano, para que isso faça sentido. Se todo mundo entendeu que para falar em horário e anti-horário eu me refiro sempre ao plano? Então isso vai estar presente nos enunciados, nos textos. A referência ao sentido de percurso muitas vezes é dado em termos de falar em horário e anti-horário, mas daí tem que ser num certo plano. Essas duas superfícies são bem simples. x2 mais y2 igual a 1 é super bem conhecida de vocês, ninguém tem dúvida. É o cilindro, raio 1, com eixo no eixo z. Isso é bem simples. Z igual a xy não é tão simples de imaginar. Curiosamente, é uma superfície que já apareceu com outra fórmula. Em aula anterior, a gente viu uma superfície chamada paraboloide hiperbólico, que é o formato de sela de cavalo. Esta superfície também é uma sela de cavalo. Ela está, em relação àquela que eu desenhei em uma aula anterior, essa aqui está rodada de 45 graus, em relação àquela outra. Então eu vou mostrar quem que é esse gráfico. Ele não é tão essencial para se resolver o exercício, porque basta você ter a expressão para fazer a conta, mas é curioso observar quem que é esse gráfico. Observe o seguinte, quando x é igual a y, então sobre a reta x igual a y igual a x, isso vira parábola, x2. Faz o x igual ao y, vira parábola x2. Faz y igual a menos x, fica menos x2, uma parábola com cavidade para baixo. Igualzinha tinha na cela. Na cela tinha uma parábola para cima e uma parábola para baixo, que estavam em posições perpendiculares. Aqui também tem. E lá também tinha retas. As retas aqui, a reta nula, em que o z era zero. O z é zero aqui no eixo x e no eixo y. Quando x é zero ou y é zero, z é zero. Então, a cela que eu desenhei numa aula anterior, vou fazer isso bem rapidinho só para vocês se lembrarem. A célula anterior era assim, aqui estava o eixo y e aqui estava o eixo x, aqui estava o eixo z. Sobre o plano z, y, que tinha uma parábola com concavidade para cima, e sobre o plano zx, tinha uma parábola de concavidade para baixo. Agora não vai ser no eixo que vai ter parábola, nos eixos o z vai ser zero, quando o x é zero ou o y é zero. Por outro lado, na reta y igual a x é que eu tenho uma parábola para cima. E na reta y igual a menos x eu tenho uma parábola para baixo. O desenho é o mesmo, só que os eixos não estão nessa posição. Eles estão deslocados. Então vou fazer um desenho do z igual a x, y. Então continua sendo uma cela. O eixo z continua no mesmo lugar, só que o ponto onde o z se anula é que são os eixos. Então o eixo x está aqui e o eixo y está aqui, que são as direções onde o z é zero. E essa parábola ascendente, essa parábola de concavidade para cima, ela está colocada exatamente sobre a bissetriz y igual a x. Porque quando y é igual a x, fica z igual a x2. Então, é o mesmo desenho, só que os eixos na horizontal estão deslocados em relação ao desenho que eu tinha feito em outra aula. É super bonitinho o desenho, mas é simples. E aqui tem o cilindro. E nós queremos a curva que é a intersecção do cilindro com a cela, com o paraboloide hiperbólico. Você consegue imaginar o que vai ser esse cilindro cortado pelo paraboloide? É uma curva que está sobre o cilindro, porque está na intersecção, então tem que estar sobre o cilindro.
Fazendo um desenho que acompanha esse paraboloide hiperbólico. Sobe e desce. Conseguem imaginar essa curva? Uma curva que está sobre o cilindro, mas está subindo e descendo. Posso fazer uma imagem bem infantil, vocês não vão rir de mim. Sabe aquelas batatas de saquinho? Pensa no bordo de uma batata frita. Batata Ruffles, esse tipo de batata. Pensa no bordo de uma batata Ruffles. Está subindo e descendo. Tá? Uma ideia bem infantil, mas que dá uma ideia do que está acontecendo. Mas eu não preciso disso tudo para fazer a conta. O que eu preciso? Saber se eu vou... Primeira pergunta, saber se eu vou usar ou não essa teoria. Quando é que eu uso essa teoria? Se o meu campo é conservativo. Qual que é o teste? Rotacional. Então, uma coisa que sempre é bom pensar é se olhar se o campo é conservativo. Gastar um segundo pensando no campo, se ele é conservativo. Se ele for conservativo, a resposta é zero. Porque é uma curva fechada. É aquela célula cortada pelo cilindro, ela vai ser uma curva fechada sobre o cilindro. Se for conservativo, a resposta é zero. Por causa de 3. Então, sempre vale a pena pensar um pouquinho no ROT. Você se lembra como que calcula o ROT de um campo? Então, vamos recordar. ROT de um campo, você calcula fazendo um determinante 3 por 3. Na primeira linha, você põe a base IJK. Na segunda linha, você expressa operadores diferenciais, del x, del y, del z, que indicam que quando eles atuarem sobre uma função, eles executarão derivadas parciais nestas variáveis. E na última linha você põe as componentes do campo. X, x mais y e z. Vamos ver se o ROT é zero. Direção I, a componente é nula. Porque na direção I eu desenvolvo, estou usando o determinante desenvolvendo pelo teorema de Laplace. Pela primeira linha. Esse menor de ordem 2, esse determinante de ordem 2 é nulo. Del z, del y e del z, del y e del x mais y em relação a z. Tudo zero. Quando eu faço a derivação em j, também dá zero. Del z em x dá zero e del x em z dá zero. Mas quando eu faço a derivação em k, na componente k, o menor terceiro, derivada em relação a x de x mais y, dá 1. Menos a derivada em relação a y de x, que dá 0. Dá 1 na direção k. Então, este rotacional é igual a 1 na direção k. Então, ele não é nulo. Conclusão, como o ROT não é nulo, o campo tem chance de ser conservativo? Nenhuma chance de ser conservativo. Com certeza não é conservativo. Então aquela teoria não dá para ser usada nesse instante. Essa conclusão é que o campo não é conservativo. Então vamos fazer o cálculo da integral usando o conceito de integral, a definição. O que precisa para calcular uma integral do tipo campo vetorial em cima da curva? Parametrizar a curva. Isso é essencial. Então, primeira providência, parametrizar a gama. A gama é a intersecção do cilindro com a célula. Preciso fazer grandes contas para parametrizar? Não. Parametriza o XY, porque está no cilindro. A curva está sobre o cilindro. Projeta a curva no plano XY. O que é a projeção desta curva gama sobre o plano XY? Resposta, uma circunferência. Justificativa. Ela é uma curva que está sobre o cilindro e que se fecha. Quando você projeta, dá o cilindro, dá uma circunferência. No plano XY. Todo mundo está enxergando isso? Uma curva que está no alto do cilindro, subindo e descendo sobre o cilindro, mas a hora que eu projeto isso no plano XY, é uma circunferência. Então, x e y vão ser parametrizados como a gente sabe parametrizar a circunferência, cosseno e seno. Pede-se que na projeção no plano XY seja parametrizada no horário. Raio é 1. Como é que é a circunferência de raio 1 no sentido horário no plano XY? X é seno θ, seno t,
y é cosseno θ. E o z, bom, eu quero que além de estar no cilindro esteja na cela. A cela é o produto xy, seno, cosseno. Com θ entre 0 e 2π. Outra coisa que eu vou precisar na hora de fazer a conta é o gama'. Escrevi t e depois θ. Vamos usar uma única variável, θ. Gama' de θ é cosseno θ menos seno θ. Derivada de seno, cosseno, regra do produto. Derivada do primeiro, que é o seno, dá o cosseno, dá cosseno quadrado. Menos seno vezes seno, porque a derivada do segundo vai ser seno fixo, derivada do cosseno, que é menos seno. Então dá cosseno quadrado menos seno quadrado. Que é o cosseno de 2θ, é claro. Porque isso aqui, né, seno vezes cosseno, é o seno de 2θ sobre 2. Então a derivada é o cosseno de 2θ. E a integral que eu quero, isso agora então é super importante, turma. Como é que eu calculo uma integral de linha de um campo vetorial do tipo trabalho? Eu vou ler tudo que está escrito x dx, y dy, na curva. Não vou mais usar as letras x, y, z. Tudo será escrito em termos de θ. Tudo será escrito lendo-se na curva. Então, a integral de 0 a 2π de, e aí vem x da curva, seno θ, dx é a derivada na curva, cosseno θ, mais y mais x na curva, cosseno θ mais seno θ. dy da curva menos seno θ. Mais z da curva, seno θ cosseno θ. Vezes dz na curva, cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Tudo isso integrado dθ. Que fica igual. Bom, de fazer as distributivas. Seno vezes cosseno dá menos seno cosseno. Aqui tem mais seno cosseno. Já cancelou. O primeiro termo é menos integral de seno quadrado. Todo mundo acompanhou? A primeira distributiva aqui, o menos seno com o cosseno, cancela esse seno cosseno. E sobrou menos seno quadrado. Ainda sobrou seno cosseno ao cubo. E sobrou seno ao cubo cosseno. Tudo isso integrado dθ. Integral de seno quadrado de 2π, não é? Era isso? Obrigado. Tudo isso, integral de seno quadrado de 0 a 2π é bem conhecida. A gente já fez, apareceu várias vezes nos nossos exercícios. Quanto que dá a integral de seno quadrado de 0 a 2π? Π. É uma integral bem conhecida. Você usa a fórmula do cosseno de 2θ, escreve que seno quadrado é meio menos cosseno de 2θ sobre 2 e faz a integral. E dá π. Como tem um menos aqui na frente, fica menos π. Primitiva de seno cosseno ao cubo é cosseno à quarta sobre 4, porque seno é a derivada do cosseno, a menos de um sinal. Derivada do cosseno é menos seno. Então, menos cosseno à quarta sobre 4. Deriva cosseno à quarta sobre 4. Abaixo o expoente 4, cancela o denominador. Cosseno elevado à terceira, vezes a sua derivada, que é menos seno. Ok? E menos aqui, seno ao cubo, esqueci do θ, seno ao cubo de θ, cosseno θ.
seno a quarta de θ sobre 4. E aqui não tem troca de sinal, por isso que era menos e continua menos. Deriva seno a quarta sobre 4. Abaixo o 4, 4 cancela o 4. Seno a terceira e depois o cosseno. Esses dois últimos, calculados de 0 a 2π. E isso tudo dá zero. O seno dá zero porque dá zero mesmo. E o cosseno a quarta em 2π e em zero dá a mesma coisa, porque é uma potência par. Cosseno em 2π dá 1, cosseno em zero dá 1, dá menos 1/4, menos menos 1/4 que cancela tudo, sobra só o menos π. Alguma dúvida, turma? Vou fazer um exercício muito parecido, só que a curva é um pouquinho mais chata de parametrizar. E a gente tem que adquirir uma certa habilidade em parametrizar curvas, porque nem sempre a parametrização das curvas são tão simples. As parametrizações nem sempre são tão simples como essa, em que a gente logo de cara viu o que fazer com x, y e tirou o z direto da forma. Oi? Isso. Muitas vezes acontece isso. A gente parametriza de forma trocada ou lê de forma muito rápida e calcula com a orientação trocada. Aí, com uma frase curtíssima que é: a orientação pedida foi a inversa. Logo, a resposta é menos a que eu obtive. Então, você teria obtido mais π, daí com uma linha você escreve: na orientação pedida é menos π.